Olá, graça e paz da parte de Deus. Estamos aqui mais uma vez, o Senhor nos concede esta oportunidade, juntamente com você aí do outro lado, estudarmos a palavra de Deus. O que eu quero hoje aqui é transmitir, diante deste estudo de escola bíblica dominical, de forma resumida, esse é o meu objetivo, de forma bem resumida, trazer assim uma abordagem a respeito desta lição de número 11. Nós estamos caminhando aí para o final do livro de Ezequiel, para o final deste trimestre, onde a gente aprendemos muito a respeito da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredito que esta palavra ela vai servir de edificação, ela vai servir de aprendizado, ela vai servir de grande alcance aí para o seu ministério. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, onde se comemora aí o Dia da Bíblia. E o tema que nós vamos tratar esta semana, dentro do livro de Ezequiel, a visão do templo e o milênio. Nós estamos estudando as lições bíblicas com a seguinte temática: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A lição desta semana nos traz aí uma proposta muito interessante, pois ela vai falar desta visão do profeta do templo de Ezequiel e ao mesmo tempo do milênio, e ela traz aí a seguinte proposta. Primeira proposta, sobre o que vem depois da restauração. A segunda proposta, o tempo do milênio, e a terceira, santidade e glória. Então a nossa lição ela está dividida aí em três partes. É muito interessante a gente passar isso para que vocês possam entender e compreender o assunto que nós vamos abordar hoje. O texto áureo ele está escrito da seguinte forma: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 3 vezes. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo de número 3. A verdade prática, ela nos diz assim: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. Quando a santidade de Deus ela é afrontada, quando ela é ofendida, ela traz aí assim uma destruição espiritual. E é isso que a gente tem visto aí dentro dos juízos que vieram sobre o povo de Deus, sobre a nação de Israel. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Veja que o assunto dentro da visão do templo e do milênio, ele nos traz aí uma palavra-chave dentro dessa lição, da lição de número 11. A palavra-chave fala justamente sobre santidade. O livro de Ezequiel, como nós estamos caminhando aí para essa parte final, é muito interessante. Essa fase final aqui do livro, eu coloquei aqui, para que você possa ter uma compreensão dessa fase final. Nós estudamos ali o capítulo 37, estudamos o capítulo 38, o capítulo 39, onde começa uma restauração política e uma restauração espiritual. E então essa fase final do livro, ela está dividida em três partes. Quero que você se atente bem a isso aqui. A primeira fase final aí, para encaminhar até o capítulo 48, ela vai falar sobre o novo templo, que vai do capítulo 40, versículo 1, até o capítulo 43, versículo de número 12. A segunda fase fala sobre a nova forma de adoração. Isso está falando aí dentro do templo e do milênio na visão de Ezequiel. Capítulo 43, do versículo 3 até o 46, que vai até o versículo número 24. E aí, finalizando a conclusão do livro, vem a divisão da terra, que vai do capítulo 47 ao versículo 1 e do 48 até o versículo de número 35. São essas três partes aí que nós vamos estudar e vai ser de grande edificação
para nossas vidas e também para os alunos. A lição de hoje ela tem como base Ezequiel, capítulo 43, você que não tem a revista, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 43, do versículo 1 ao versículo de número 9. Antes de lermos este texto da lição, eu quero te fazer um pedido muito especial. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, que você se inscreva, que você ative o sininho aí e que também dê um like, porque você dando like, você nos ajuda a ter um alcance maior e pessoas também são abençoadas com essa palavra. Eu quero agradecer também a Deus pela vida da minha filha que está aqui me ajudando sempre nessa gravação, ela que faz toda a gravação, ela que edita, prepara esses vídeos aí. Nós estamos tentando melhorar para abençoar a sua vida. Isso aqui é algo que eu faço com muito amor, com muito carinho. Eu comecei a ensinar com 13 anos de idade, então eu estou já aí quase 30 anos nessa área do ensino. É uma coisa que eu faço com muito amor e com muito carinho. Que Deus abençoe a vida da minha filha, que Deus abençoe também a vida da minha esposa e a sua vida também, que está aí do outro lado ouvindo a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura. Ezequiel, capítulo 43, do versículo 1 ao versículo de número 9, está escrito da seguinte forma. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. Se atente bem a essa parte. E caí sobre o meu rosto. Versículo 4. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Versículo número 6. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e o homem se pôs junto de mim. Versículo 7. E me disse, muito importante esse versículo 7, Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Versículo 8. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os seus cadáveres, os seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então esse é o texto em que nós acabamos de ler. Como eu falei, a proposta da lição, ela nos traz esses 3 pontos que são de extrema importância para você que vai lecionar esta lição, para você aluno, para que vocês possam entender a proposta dessa lição. Pois bem, para que a gente possa entender, dentro da proposta que a lição nos traz essa semana, sobre o que vem depois da restauração. Está aqui. A gente percebe muito bem que depois da restauração social, ou política, vamos dizer assim, veio a restauração também espiritual, como a gente falou sobre o derramamento do Espírito Santo. Essa restauração política, ela já começou com a nação de Israel, mas tem algo que vem depois. Observe aqui nesta palavra, depois dessa restauração que abrange tanto a parte política como a parte também espiritual. O que é que vem depois? Essa parte espiritual, ela vem com um derramamento aqui no finalzinho da grande tribulação, que abarca esse período aqui,
de 3 anos e meio, que é o derramamento do Espírito. Só que aqui no final, bem aqui no final, vai ser implantado o reino de Cristo, o milênio. Está vendo aqui? Que ele vai abarcar aqui um período de 1000 anos. Eu fiz esse desenho aqui para que você possa compreender. E nós conhecemos aí como o reino de Cristo. O que é que vai acontecer aqui? É justamente nesse período aqui, que vai iniciar o milênio após a grande tribulação. Nós temos aqui, ó, um período de 7 anos, tá vendo aqui, ó, 7 anos. Isso aqui faz parte lá das 70 semanas de Daniel, é uma outra aula, uma outra explicação. 7 anos, o período chamado período da era da tribulação, o tribulacional, o período tribulacional. Após o arrebatamento da igreja, vai acontecer diversos eventos aqui, vai estar registrado em Daniel, em Apocalipse. E após esses eventos aqui, no finalzinho, como a gente explicou na aula passada, nós vamos ter aqui o derramamento do Espírito Santo. E o que é que vem depois desse derramamento do Espírito Santo, que é a restauração espiritual? Vem justamente a implantação do reino, aonde nós vamos ter aqui o templo. E a gente vai tratar isso aqui daqui a pouco. A gente vai ter o templo do milênio, aonde a glória de Deus ela vai se manifestar justamente aqui no reino milenar, ou seja, a glória de Deus ela vai se manifestar aí no milênio. E a lição ela fala justamente sobre esta glória. O que é que vem depois? O que é que vem depois? Vem justamente na visão de Ezequiel a glória de Deus, que ela vai retornar. É isso que essa primeira lição, ela vai, na primeira parte da nossa lição, ela vai trazer essa abordagem. Porque Ezequiel, ele trata isso com muita clareza. Porque essa glória, ela tinha ido embora. Ela tinha ido embora de Israel. Quando ele vai aí trazer essa abordagem, a partir do capítulo 11 de Ezequiel, eu vou abrir para que você possa entender aqui, no capítulo 11, deixa eu voltar aqui um pouquinho na Bíblia, você pode acompanhar na sua também. No capítulo 10, versículo de número 18, nós temos aqui: então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Observe que a glória ela para sobre os querubins. Ezequiel capítulo 10, versículo 18. Ezequiel capítulo 11, versículo de número 22, você pode acompanhar aí. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Observe que vai aparecer a palavra oriente. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia para os cativeiros em visão pelo Espírito de Deus, e subiu de sobre mim a visão que eu tinha dito. E ele vai relatar justamente isso aí para o pessoal, para o povo que está justamente aonde que estava no cativeiro, junto ao rio Quebar. Uma coisa que nós devemos se atentar bem aqui é que o texto está falando o que a temática da lição aborda: visão. Ezequiel não saiu com seu corpo físico, ele estava junto ao rio Quebar, nessa segunda parte dessa visão, e é algo muito interessante para a gente observar aqui, porque eu vou até já me atentar à questão da visão, que a gente está falando dela. 14 anos, está vendo? Após a queda da cidade. 14 anos após a queda da cidade e 20 anos após a primeira visão. Ele vai ter essa visão, que é a visão do retorno desta glória. Isso é muito interessante, a gente observar que é o retorno desta glória. Ezequiel aqui está falando de uma visão que está muito além dos seus dias. É algo para o futuro, futurista, lá na frente que vai acontecer. Por quê? Esse retorno da glória que saiu de Israel, que a gente estudamos aí, ele vai retornar só no período
milenial. E é isso que nós devemos aí entender. Uma outra coisa importante é sobre a construção do primeiro templo, sobre a construção e sobre também a destruição do primeiro e do segundo templo. Por exemplo, nós temos aqui, eu coloquei aqui, ó, o templo de Salomão foi o primeiro templo que foi construído, aonde a glória de Deus se manifestou nesse primeiro templo, que é chamado de templo, aqui ó, de Salomão. A glória se manifesta de forma extraordinária. Você pode ler esse texto, que é um texto fantástico, que está lá no livro de Crônicas. Você vai observar o relato dessa glória quando ela chega. Esse é o primeiro templo. Aí nós temos aí o segundo templo, que é chamado Templo de Zorobabel. Esse segundo templo, que é chamado Templo de Zorobabel, ele só é construído depois que o povo é levado do cativeiro e passa aí 70 anos no cativeiro babilônico. Interessante que quando Deus usa o profeta Jeremias, eu entendo isso aqui, eu queria que você entendesse isso também. Esses 70 anos de cativeiro aqui era a manifestação da graça de Deus. Porque o povo foi guardado aqui. Deus fala através do profeta Jeremias que o povo se entregasse. Porque Deus estava usando Nabucodonosor como servo dele, que o povo se entregasse. Que o povo fizesse tudo de maneira da forma que Deus estava orientando, mas o rei Zedequias resolveu endurecer. Por conta disso, houve mortes, houve fome, houve pestilência, os juízos de Deus vieram. Então, depois dos 70 anos, a gente já conhece um pouco a respeito dessa história. O povo começa a retornar para a terra, mas dividido em 3 levas ali, nós temos aí Zorobabel, nós temos Esdras e nós temos Neemias, que vão conduzir aí a reconstrução da cidade, a reconstrução do muro, a reconstrução do templo. E tem um fato inusitado que acontece. Eu sempre quando eu leio esse texto, eu fico imaginando a cena. Em Esdras, capítulo 3, versículo 12, 3, você pode até, eu sempre falo isso, você pode até tirar um zoom, tirar um print, melhor dizendo. Você pode até tirar um print. Vou pedir aqui para Manu dar um zoom, para que possa ampliar aqui a imagem, ver se dá para ampliar. Você pode tirar um print aí no seu celular, para ajudar você a compreender aí a questão cronológica, né, dos eventos que acontecem. Pois bem, e aí acontece um fato, em Esdras capítulo 3, versículo 12, a gente tinha 2 gerações, nesse retorno para a reconstrução aí, ou construção do segundo templo. Nesse retorno aqui para a construção desse segundo templo, vai acontecer algo interessante. Nós vamos ter 2 gerações. A geração um pouquinho mais velha, que foi a geração que viu o templo de Salomão. Essa geração teve o privilégio de ver a beleza, a grandeza da glória, a manifestação da glória, tudo que aquilo que era glorioso no templo de Salomão. E essa geração foi levada, Deus permitiu que ela fosse levada para o cativeiro. E nós temos aí a geração que vai nascer dentro do cativeiro e não vai ter oportunidade de ver a glória do templo de Salomão. Então o que vai acontecer? Quando estavam aí inaugurando o templo de Zorobabel, que agora esse templo aqui, ele vai ser de madeira e vai ser de pedra. Não é aquele templo glorioso como era o templo de Salomão. Só que quando estava sendo inaugurado, isso é interessante, os gritos, a alegria, o júbilo, se misturava entre risos e choro ao mesmo tempo. Porque a geração antiga, quando olhou para o templo, falou: esse templo não é o templo que eu vi lá atrás, o templo de Salomão. Mas a geração que não conhecia o templo de Salomão estava se alegrando, isso se misturava a ponto de não se discernir quem estava chorando, e quem estava alegre ali.
só foi muito barulho, muito regozijo, muitos júbilos, mas também muitas lágrimas. É um fato inusitado. Esse templo é o templo que nós chamamos de templo de Zorobabel. Ele vai até o tempo de Jesus ali, até o tempo de Jesus. Vai ser destruído no ano 70, eu coloquei aqui, 70 depois de Cristo. E o de Salomão foi destruído no ano 586 a.C. Ele lá no Novo Testamento, algumas pessoas chamam ele lá de Templo de Herodes. Esse templo, Herodes não pegou ele e reconstruiu novamente, não. O que houve? Herodes fez uma ampliação deste templo, uma ampliação na parte, o templo ele já estava edificado depois do cativeiro babilônico, que ele foi reconstruído. O que Herodes fez? Eu coloquei uma ampliação, né, que começou antes de Cristo e durou em torno aí de 40 anos. Herodes morreu, vieram outros que deram sequência a isso. E essa ampliação, olha, eu coloquei esse dado importante. O espaço que ele alcançou aqui foi de 144 mil metros quadrados. 144 mil metros quadrados. Era amplo dentro do espaço, né? Era um espaço considerável. Esse templo ficou tão bonito, tão ornamentado, que se tornou a admiração do povo judeu e também dos próprios discípulos de Jesus, quando eles estão conversando ali no capítulo 24, eles vão mostrar a respeito da beleza do templo, que segundo a tradição, uma tradição muito antiga, até o sol, quando batia na ornamentação, brilhava com seu resplendor. Mas isso aqui era só a estética por fora. Só que Jesus vai falar assim com esse templo: olha, esse templo aí que vocês estão admirando não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Isso aí aconteceu justamente no ano 70 depois de Cristo. Até os dias de hoje, ano de 2022, depois dessa destruição, depois da diáspora, e agora o movimento do sionismo, que a gente estudamos de 1882 para cá, os judeus estão retornando, eles estão na sua terra, já contemplaram a restauração política, mas ainda falta a restauração espiritual, que é o derramamento do Espírito. Mas eles não têm templo. Só que nós temos aqui, eu coloquei, o terceiro templo que vai ser construído. Isso é algo futuro, profético, e que só vai ser construído depois aqui do grande evento esperado, que é o arrebatamento da igreja. Está vendo aqui? Coloquei o arrebatamento da igreja, a construção do templo dentro do período tribulacional. Está registrado aonde? Está registrado justamente em Daniel, capítulo 9, 24 e 27. Isso aqui é uma base escatológica muito coerente. Também nós temos aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Mateus, versículo 24, versículo 15, aonde vai falar da figura da manifestação de quem? Do anticristo. O anticristo. Quando ele vai se manifestar, ele vai profanar esse templo de Deus, que nós conhecemos aqui como terceiro templo. Interessante que tanto o templo de Zorobabel, como o templo da grande tribulação, que vai ser construído aqui nesse período tribulacional, eles foram profanados. Eu tenho até um livro para indicar para vocês. Esse livro aqui, ó, Guia Profético para o Fim dos Tempos, de Timothy Paul Jones. Esse livro é extraordinário. É um livro que ele vai falar das correntes escatológicas. No nosso caso aqui, nós somos dispensacionalismo, mas tem todas as correntes. Você vai entender isso aqui perfeitamente, vai entender o guia profético para o fim dos tempos. Então ele é da CPAD. Eu aconselho você adquirir este livro.
vai ser de grande crescimento para a sua vida e para o seu ministério. Então, voltando aqui, esses dois templos, eles vamos dizer assim, um foi profanado pelo Antíoco, esse aqui, onde ele vai sacrificar uma porca e também vai colocar uma estátua de Zeus, esse templo aqui. E esse daqui também foi profanado. Por quem? Vai ser profanado por quê? Pelo anticristo. Esse também vai ser profanado pelo anticristo. Esse templo também, esse daqui, que foi reconstruído e foi destruído no ano 70, ele também sofreu uma segunda profanação, ou seja, além dele sofrer um antigo Epifânio, antes de Cristo, ele sofreu uma depois de Cristo também. Por quem? O general Tito, quando cercou Jerusalém, ele vai entrar no Santos dos Santos, né? E vai ter relações com uma prostituta. Você vai encontrar isso também nesse guia aqui, que vai lhe ajudar a entender todo o calendário profético, toda a história, tudo. Ele profanou também este templo. Ele teve relações sexuais com uma meretriz. Aonde? Nos Santos dos Santos. De igual modo, nós temos aí candidatos, uma média de candidatos, 14 candidatos ao anticristo. Mas o anticristo mesmo, ele vai se manifestar assim que a igreja for arrebatada. E ele também, de igual modo, como o Tito e como o antigo Epifânio, que são tipos de anticristo, também ele vai profanar o templo como os seus antecessores também aí profanaram. Eu estou falando aqui, mas eu estou dentro de tudo daquilo que a lição está abordando. O templo do milênio. O templo do milênio, nessa segunda parte da nossa lição, o templo do milênio. Aí eu fiz uma pergunta aqui, para que você possa pensar em casa, preparar alguma coisa para os seus alunos. O templo do milênio, como será? Será um quarto templo? Eu coloquei aqui, ó. Não deu para a gente fazer essa pergunta, mas será um quarto templo? Essa pergunta é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque a Bíblia não traz uma resposta se terá aí um quarto templo, né? Ou se esse templo ele vai ser reformado, vai ser ampliado, né? Vai ser adaptado. Alguns expositores, alguns teólogos afirmam que esse templo vai ser esse templo aqui, o terceiro que vai lá no milênio vai ser ampliado. Só que eu fico com... Isso é o que eu acredito, né? Isso não está claramente na Bíblia, que é difícil a interpretação, mas dentro do que eu estudei, dentro da dimensão do templo de Ezequiel, você pode pesquisar pela grandeza, por todos os detalhes que o profeta vai dar a respeito desse templo. Eu acredito que esse templo daqui, ele vai ser destruído quando, nesse período aqui, ó, no final desse período aqui, quando o povo de Deus vai passar por uma das maiores tribulações jamais enfrentadas. Esse templo aqui ele vai ser destruído. Então esse templo do milênio, para mim, será o quarto templo a ser construído. Até pela questão da dimensão. Eu fiz questão de colocar aqui, ó, quando Ezequiel vai falar aí no texto a respeito da cana. Tá vendo? Da cana de medir. Daquele guia que vai estar com a cana medindo o templo, passando medidas, detalhes por detalhes, e ele vai falar a respeito dessa cana. Essa cana, só para você ter uma ideia, ela tem 6 côvados. Nós temos um côvado também de um braço humano, né, que é em torno de 45 centímetros, côvado de um homem, né, tem um côvado de um anjo, mas esse côvado aqui é um côvado de 52 centímetros. Se você multiplicar vezes 6, dá 3 metros e 15 centímetros, que é o côvado utilizado aí na Bíblia. Abrange aqui uma área, esse templo do milênio aí, olha o tamanho dele. O de Herodes era 144 mil metros quadrados. Isso aqui vai ser 2.480.625 metros quadrados. É o templo do milênio. Para mim, é o quarto templo que vai ser construído em uma dimensão. Por quê? Ele vai abranger uma dimensão muito grande. Porque ele vai receber as nações,
vai receber os povos que vão vir para adorar, ou seja, Jesus vai estar no centro desta adoração aqui, desse templo do milênio. Então a dimensão desse templo é uma dimensão gigantesca. Nós vamos ter a área dos gentios, a área dos levitas, né, que vai ser aí da linhagem, eu queria falar isso aqui, muito interessante, da linhagem de Zadok, que vai estar aqui predominando no serviço a Deus. Mas vamos seguir aqui com a lição do templo do milênio, só para a gente fortalecer isso aqui. Dentro do que eu acredito, dentro do que eu estudei, nós vamos ter esse quarto templo. Esse quarto templo que vai ser depois do terceiro, que vai ser construído na era tribulacional e vai ser destruído. Esse quarto templo é o templo que Ezequiel vai elencar todos os detalhes com muita riqueza, com muita propriedade aí, para que você entenda, é o templo do reino milenar. Pois bem, mas e a glória? Né? A glória que fala lá a glória da última casa, né? Essa glória da última casa. E isso ainda vai acontecer. E isto ainda vai acontecer. Aí alguns dizem assim, mas a glória não foi Cristo? Sim, Cristo ele manifestou aí, revelou a glória do Pai. Mas o que o texto está falando ali, que é a glória da última casa, o texto está falando literalmente, no sentido literal, que essa glória é a glória do templo de Israel. E nós temos que levar isso para uma interpretação, a regra de interpretação, que assim como Jerusalém foi destruído, que assim como o templo foi destruído, que assim como a glória foi embora, assim também a cidade de Jerusalém está sendo reconstruída. Ele vai tomar, quando no milênio ele vai tomar conta de todo o seu território, o templo, tudo isso, e também a glória vai retornar. Essa glória, a qual está lá no texto, a glória da última casa, é justamente a glória que vai vir sobre esse último templo, que é o templo do milênio, onde a glória de Deus vai se manifestar. Eu queria que você se atentasse a isso aqui, que é muito importante. Não está na lição, mas eu fiz questão de colocar isso aqui. Quando a igreja for arrebatada, essa parte aqui, ó, aqui nós temos a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Quando a igreja foi introduzida, entrar na cidade, né, a Nova Jerusalém, ela começa a descer, tá vendo? Eu fiz essa parte de vermelho aqui, ela descendo, ela vai começar a descer nesse período de 7 anos. Quando ela chegar aqui no final, nós vamos ter aqui a parousia, a manifestação de Cristo em glória, aonde todo olho vai ver, vai ser a terra, vai ver tudo isso, né? Aí o que vai acontecer? Essa Jerusalém celestial, que é chamada de Nova Jerusalém, vai estar pairando sobre a Jerusalém terrestre. Ela vai estar sobre esta Jerusalém terrestre. Você pode depois ler aí na sua casa Isaías, capítulo 2, versículo 2, Miqueias, capítulo 1, versículo 1, tem mais textos, mas você pode pesquisar. Essa Jerusalém vai pairar a sua luz, o seu resplendor, a lua, o sol, tudo vai desaparecer. Porque o resplendor da cidade, por isso que quando no finalzinho aqui, eles vão vir, né? Satanás vai ser solto, vai vir contra o povo de Deus, vai sair fogo da cidade de cima, entendeu? Então essa cidade, a Nova Jerusalém, vai estar sobre a Jerusalém terrestre. Que coisa gloriosa! E a igreja glorificada vai estar aqui dentro dessa cidade, onde vai ser a sua morada eterna. Então, santidade e glória, para a gente caminhar para o final. Mas antes de a gente entrar em santidade e glória, eu quero só passar alguns pontos importantes, interessantes, para que você possa aí fomentar, né? Você possa aí enriquecer a sua aula. Nós temos aqui o povo, confiava no templo. Jeremias capítulo 7, versículo de número 4. O povo confiava muito no templo, colocava só pelo fato do templo ali, do templo de Salomão, está ali e tal.
ninguém vai vir contra nós, porque o templo é do Senhor, é a morada do Senhor, só que a glória de Deus já tinha ido embora. Não tinha mais a presença de Deus. O que isso nos ensina? Muitas pessoas estão desta forma, estão vivendo da estética, da aparência, mas não tem mais a presença, a glória de Deus. Foi-se e acabou-se. Foi-se a glória de Deus. Não tem mais a presença. Então, estão confiando na sua boa oratória, estão confiando no conhecimento teológico, e cantam bem, pregam bem, profetiza, mas não tem mais a presença de Deus. Que você possa refletir a respeito disso. Ai de nós, se não tivermos a presença de Deus em nossa vida. Segundo ponto, a igreja no milênio, no período milenial, a igreja de Cristo, ela estará glorificada. Glória a Deus. A igreja de Cristo vai estar no seu estado de glória. Ou seja, a igreja que foi arrebatada encerra a era da igreja, essa era da graça. São 7 dispensações. A dispensação da inocência já se encerrou. A dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação dos patriarcas, a dispensação da lei, e aí nós estamos agora na era da graça, ou seja, na era da igreja, onde não existe nem judeus, nem gentios, são todos um só em Cristo, nem servo nem servo, são todos um em Cristo Jesus. Depois que a igreja for arrebatada, aí se volta o calendário profético para Israel. Então a igreja vai estar futuramente, depois do arrebatamento, vai estar no estado de glória eterna, glorificada com Cristo. Segundo, esse conhecimento de Deus no milênio será universal, ou seja, é amplo. Em todos os 4 cantos da terra vão ter conhecimento a respeito de Deus. Depois você pode ler Isaías capítulo 11, versículo 1, ao versículo de número 16. Um rio, tem muita coisa no milênio, só fiz aqui algumas coisinhas, a gente vai gastar 1 hora ou mais para falar a respeito do milênio. Um rio fluirá do templo em Jerusalém. Que coisa maravilhosa. Jerusalém hoje não tem rio. Você pode ler Joel capítulo 3, versículo 18, Zacarias 14, esse rio vai correr debaixo do templo de Jerusalém. Uma parte ele vai ter um braço para o Mar Morto e outro para o Mar Mediterrâneo. E aí tudo vai ter vida. Vai ser um reino próspero, um reino de paz. Aí vem outra parte que a lição aborda a respeito dos sacrifícios. Esses sacrifícios, eles vão retornar. Observe bem um detalhe importante, que o profeta Ezequiel, ele não fala a respeito das peças do tabernáculo, ele não fala da mesa de pães, do candelabro, do altar de incenso, da arca, não fala dessas peças que a gente vê no tabernáculo, tanto de Davi, como de Salomão, como também vai ver aí, possivelmente no templo aí que vai ter, no templo que vai ter na era tribulacional. Não vê, porque essas peças, elas apontam justamente para Cristo, e Cristo vai estar reinando ali. Então esses sacrifícios, se você se atentar bem para o texto, você vai ter uma compreensão que esses sacrifícios que vão ser realizados aí no milênio, não é com o intuito de expiação, de tirar pecado, não. Mas é sacrifícios feitos em memória, para que o povo ali que estão vivendo no milênio possa se lembrar de tudo aquilo que Jesus fez lá atrás, a morte de cruz. Então tudo aquilo ali vai ser em memória, assim como a igreja sabe que Jesus já morreu na cruz, mas quando ela participa da ceia do Senhor, ela faz aquilo em memória do corpo e do sangue de Cristo. Então, os sacrifícios vão retornar, mas no sentido literal, mas em memória, não como era lá no ministério levítico. Uma outra e a penúltima parte aqui. Os judeus possuirão toda a terra. Então, a crescente fértil
que é toda aquela região ali, que vai da Mesopotâmia até ali o Egito, toda aquela região, né? Aonde as tribos, né, que alcançou o seu apogeu na época de Salomão. Então eles vão retornar toda aquela região, toda aquela terra. Ela vai voltar para o domínio, para o controle, né, da nação. Os judeus eles vão possuir, porque a terra aqui, o centro, que vai ser o centro, Israel vai ser o centro da adoração, vai ser o centro de governo, vai ser a teocracia, não vai existir mais nações com seus presidentes, não. Vai ser o governo de Cristo, o governo teocrático, agora é onde Cristo vai reinar, e aquele que não obedecer à lei, Cristo vai corrigir com vara de ferro, é assim que ele vai reinar. Então toda esta parte territorial vai voltar, porque a igreja ela está no âmbito celestial, no âmbito da Nova Jerusalém, em outro estado. Aqui na terra vai continuar as pessoas naturais. E a igreja glorificada. Só que quando chegar aqui no final aqui do milênio, Satanás será solto. Depois que Satanás será solto, vamos ter no sentido metafórico, Gog e Magog, nós vamos ter o juízo final. Depois de tudo isso, vai ser estabelecido aí o estado eterno. O estado eterno é o estado pleno, aonde todos os povos, os que estão na terra, como também a igreja que está, vão estar no seu estado de corpo glorificado. Não existirá mais morte. Aí no milênio, você pode perguntar, vai ter morte no milênio? Vai. Só que a morte aqui vai ser uma situação mais difícil. Porque aqui a terra vai ser próspera, as pessoas vão ter mais saúde, as pessoas vão viver mais, as pessoas vão estar pecando, sim, porque ainda o homem, ainda a natureza, né, dessas pessoas que é chamada de naturais aqui, elas estão ainda aqui na terra, estão ainda passando por todos esses processos aqui, mesmo com esse milênio, onde Cristo está reinando, o reino de paz. É por isso que eles vão ter que ser provados, no final do milênio vão ser provados, porque Deus nunca vai dar uma bênção, Deus nunca vai dar algo grandioso antes de lhe provar, antes de você passar pela provação. Então todos aqueles que nascerem aqui no milênio, as pessoas vão ter muitos filhos, né? A questão de ter filho aqui é algo extraordinário. Os animais vão estar numa mansidão. Depois você pode analisar, ler o texto de Isaías, que você vai ver. É uma coisa extraordinária esse reino milenar de Cristo. Depois que esse povo for provado, esse povo que do milênio aqui, aí Deus estabelece o estado eterno. A última dispensação, né? A última dispensação depois da Era da Graça, para com a humanidade, no questão do âmbito da humanidade, é o milênio, né? Onde a Terra vai descansar aí durante um período de 1000 anos, e tudo que Deus faz é para glorificar, é para exaltar a sua majestade e o seu poder. Voltando, santidade e glória. E eu quero só apenas ler esse versículo de número 7, do capítulo 43, versículo 7. Jesus habitará para sempre com o seu povo. Para a gente finalizar aqui. Versículo 7 está escrito assim, de Ezequiel, capítulo 43, versículo 7. Diz assim: E disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Olha só a projeção profética. Jesus habitará no meio do povo de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os reis com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. E o que eu achei interessante aqui é que vai haver uma purificação. A glória só vai se manifestar aqui quando tudo isso aqui na verdade, todo esse ato tribulacional, tudo que vai acontecer aqui com Israel, a igreja não vai estar aqui, a igreja vai estar com Cristo, vai ser a purificação de tudo. E nessa purificação o pecado vai ser tirado, vai ser arrancado. Por quê?
do lugar onde Deus vai habitar. Né? A Jerusalém celestial vai estar aqui, pairando sobre a Jerusalém terrestre, vai estar embaixo. Né? Vai estar o resplendor, coisa... a gente não consegue nem imaginar isso. Né? Vai estar aqui. Então, toda a idolatria, toda a imundície, tudo que a palavra de Deus está falando, tudo aquilo que contamina vai sair, vai ser limpo, vai ser purificado. E aí aparece aqui, Ezequiel fala dos altos. Porque uma das maiores dificuldades que Israel tinha, além de profanar o templo, como a gente viu, Tamuz, o ocultismo dentro das câmaras, dos sacerdotes, dos anciãos, da parte política, tudo pervertido e contaminado. Os altos também eram uma perdição que começou lá na época de Salomão. Né? Salomão permitiu que oferecesse ali nos altos, e isso prevaleceu até que Deus ali tomou a medida de levar esse povo à idolatria nos altos, né? A adoração a Astarote, a promiscuidade, as orgias que eles cometiam, tudo isso vai ser purificado, porque Deus não habita onde tem sujeira. A glória dele não se manifesta. Olhe para cá para que você entenda isso aqui. A glória de Deus não se manifesta onde tem imundície, onde tem sujeira. Mas Deus está aqui trazendo esta palavra para nós, dentro dessa lição, aonde a glória dele vai se manifestar. Aí o texto encerra dizendo: Jesus habitará para sempre com o seu povo. Ezequiel 43, versículo 7. Mas o que é que a igreja precisa? O que é que nós precisamos? Precisamos justamente de santidade. Olha aqui, ó. Primeiro, santidade, ou seja, separação, buscar a santidade todos os dias, para que a glória de Deus venha se manifestar em nossa vida. Muitas pessoas estão vivendo como aquelas pessoas lá. Tinha um templo, mas não tinha glória. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. E Deus só se manifesta em nossas vidas quando nós temos uma vida de santidade, separada de tudo aquilo que contamina, de tudo aquilo que suja, de tudo aquilo que é imundície. Quando nós somos purificados, buscando ser separados diante de Deus, a glória de Deus se manifesta em nossa vida. Que Deus em Cristo, nesta oportunidade, abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que esta lição venha falar ao teu coração, como ela falou ao meu, e seja de crescimento e de edificação para a glória de Deus. Até a próxima aula, querendo Deus.